Uma pesquisa divulgada no final do ano passado pela Sociedade Brasileira de Imunologia mostrou que 13% dos brasileiros desconfiam da imunização e que a maioria deles acredita em ao menos uma informação imprecisa sobre vacinação. Uma possível consequência disso é a queda dos índices de imunização no país na última década e também o ressurgimento do sarampo, que bateu o recorde de contágio em 2019. E para tentar esclarecer um pouco essas questões, nós vamos conversar com a professora Ana Luísa Neto Junqueira, mestre em Medicina Tropical e doutora em Ciências da Saúde, perdão. Oi, professora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, é um prazer. Professora, queria que primeiro a senhora explicasse para a gente por que esses movimentos anti-vacina estão ganhando força nos últimos anos, cada vez mais pessoas disseminando desinformação, fake news e sendo contrários à imunização das crianças. Esse movimento, há muito tempo, ele já existe. Mas ele teve uma força maior em 97, quando um médico britânico, ele publicou em uma revista importante, né, de grande impacto, um artigo na Lancet, a revista, que relacionava a tríplice viral com o autismo. E ele pegou um número pequeno de crianças, eram, se não me engano, 15 crianças, e ele fez esse relacionamento com a vacina, né? Relacionou com a vacina. Mas, a partir daí, esse estudo dele começou a ser questionado. Porque como que, com um número tão pequeno, ele podia afirmar que era essa vacina que estava comprometendo, né, a criança e levando ao autismo, né? E eles descobriram que esse estudo não era real, e que ele tinha um convênio com alguns advogados que defendiam essas pessoas que tinham alguma complicação de vacina. Então, a partir daí, a Lancet retirou esse artigo da revista e colocou uma notificação. Mas só que a notificação em si, ela não é muito lida. Sim. O artigo teve muito impacto, mas a notificação ele não teve, né? Então, professora, seria a partir desse estudo, que não é comprovado cientificamente, muitas pessoas acreditam que a vacina possa causar algum mal às crianças. Isso. Não é que foi a partir, já existia ainda aquele medo da vacinação, mas com esse único artigo, eles começaram a insistir nesse dado, né? E a vacinação é segura, professora? A vacinação é comprovadamente segura. Ela é comprovada cientificamente, pela medicina, pelas estatísticas. Para você ter ideia, ela salva 2 a 3 milhões de pessoas no mundo todo anualmente. Então, isso é muito sério. Então, a vacina, ela tem algumas contraindicações. Essas contraindicações é seguido à risca. As crianças que não podem vacinar, elas não são vacinadas, porque têm uma imunidade baixa ou têm a idade certa, onde o risco é maior de ter alguma complicação. Mas as complicações, para você ter ideia, no Brasil é vacinado ao ano 30 milhões de pessoas. E a gente não ouve falar em riscos e danos sérios, né? Muito pelo contrário. Existe hoje o comprometimento, quando você fala da falta da vacinação, porque o Ministério da Saúde, ele tem uma meta, que é 95% da população deve ser vacinada. Essa meta não está sendo atingida nesses 2 últimos anos. E por que é importante essa meta? Essa meta ela é muito importante porque ela faz um grupo de pessoas imunizadas que protege aquelas que não podem ser vacinadas, né? Então, quanto maior o grupo imunizado, menor o risco das doenças retornarem.
E a gente pode dizer que a falta de vacinação, a redução dos índices de vacinação tem trazido de volta algumas doenças, muitas que já eram consideradas superadas no país, como o sarampo, por exemplo, que teve uma nova onda no último ano? Sim, muito. Hoje, a falta da imunização, a não busca da vacina, está sendo um dos 10 maiores riscos para a saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, esse risco, ele é muito alto. Para você ter ideia, em 2017, o sarampo, ele foi responsável por morte de 10 milhões de pessoas, 10 mil pessoas no mundo todo. E no Brasil, o número também foi alto, né? Então, assim, essas doenças que a gente não ouve falar, a maioria das pessoas não conhece, corre o risco, né, de serem retornadas. A poliomielite, o sarampo, a rubéola, a cachumba, o tétano, né? Que na década de 20, em cada 5 crianças, porque não tinha oferta de tantas vacinas, em cada 5 crianças, uma morria por algum tipo de doença infecciosa. Bom, professora, para finalizar, tem vacinas para as crianças, né? Tem o calendário vacinal dos bebês e das crianças, mas tem vacinas para adulto também. Quem quiser tirar dúvidas sobre isso, saber quais são as vacinas disponíveis no sistema de saúde, faz o quê? Olha, pode entrar no portal da Secretaria Municipal de Saúde, na parte da imunização, ou mesmo no portal do Ministério da Saúde, que lá tem todas as vacinas que são oferecidas até 2 anos de idade, a criança toma 33 vacinas, todas gratuitamente, e são vacinas que muitas delas têm um custo muito alto, e isso é oferecido gratuitamente. Então, as pessoas, elas têm que se informar melhor, não ficar acreditando nessas notícias de WhatsApp, muitas vezes na desinformação, né, muita desinformação e que leva o risco da pessoa ter a doença, né? Ou morrer, ou ter uma sequela, né? Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua presença e pelas suas orientações. Muito obrigada, é um prazer. Espero que as pessoas compreendam melhor essa temática. Obrigada.